Olá, estou aqui de novo, tomando meu café e fazendo os meus pensamentos aqui, cá com os meus botões, como sempre, né? E assim, a gente tem que começar a perceber que a nossa sociedade, hoje, ela está sendo muito influenciada, por narrativas, por construções. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim: uma mentira repetida muitas vezes se transforma em verdade? E é o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, né? As mentiras que estão sendo propagadas, elas estão sendo tomadas como verdade, estão sendo repetidas por milhares, milhões de pessoas. Falam isso dentro da sociedade brasileira e dentro da sociedade mundial também, né? Isso aí é muito perigoso, porque aí a gente vive dentro de incertezas, porque grande parte da população ou não tem acesso, ou não tem a menor preocupação em procurar ter acesso se aquela notícia que está sendo propagada, se aquela informação que está chegando através do WhatsApp, através das mídias sociais, se são realmente fatos. Ou até mesmo porque pessoas que têm, são revestidas de uma confiança nas pessoas, por exemplo, às vezes, estou falando que todos, mas algumas vezes pastores, deputados, políticos de grande influência, né? Eles divulgam isso aí como se verdade fosse, às vezes pelo cargo, pela função que exerce dentro da sociedade, não são muito questionados. Ou não são questionados, ou aquilo é tomado como uma verdade mesmo. E diversas vezes, eu não sei se vocês acompanham os noticiários, essas pessoas, elas são questionadas, até mesmo de forma judicial, né, que é uma forma de se buscar, pelo menos, da justiça, né, e elas são questionadas, e elas são processadas, e elas simplesmente pedem desculpas, mas não na mesma proporção em que elas propagaram as mentiras, porque o estrago já fica feito, né. Então, assim, a gente vive um momento, muito delicado, é muito complicado, eu diria, quando pessoas que têm uma função dentro da sociedade, têm um respeito por parte de uma população, que para mim essas pessoas não merecem respeito nenhum, e elas divulgam as suas verdades. Alguns chamam de pós-verdades, eu chamo de mentira, uma mentira deslavada, várias mentiras deslavadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, isso é uma mentirinha, é uma coisa que passa batido. Mas pessoas estão morrendo por causa disso. Não é de hoje que acontecem crimes horríveis, as pessoas tentando fazer justiça com a própria mão, e elas até mesmo podem matar outras pessoas, né. Casos de divulgação de pessoas que não aconteceu, por exemplo, o primeiro caso mais clássico, né, aquele daquela escola que foi propagado pela imprensa de que ela estava praticando violência, né, contra crianças, e a escola foi depredada, acabou a vida dos donos da escola, depois foi comprovado que não houve aquilo. Eh, Divulgação de imagem de uma pessoa supostamente que tinha praticado algum tipo de violência, que essa pessoa foi confundida com outra, a população pegou e matou essa pessoa, essa mulher. Isso tira vidas, né. E na política é pior ainda, na política, que hoje, né, e já não é de hoje, há mais de 10 anos, né, a gente, tem tido informações falsas propagadas contra pessoas, isso provoca um estrago danado, né. Tô falando só a imagem do político não, tô falando, dentro da nossa sociedade. O que aconteceu, por exemplo, quando ocorreu a covid, né, aquela pandemia que matou só no Brasil mais de 700.000 pessoas e que foi propagada diversas notícias falsas por representantes do governo, né. Eu tô falando de vacinas, né, que hoje pessoas não querem vacinar os próprios filhos e a gente tá voltando para doenças antigas que estavam sendo, eh praticamente exterminadas por causa da vacinação. Essas coisas fazem um mal danado. Então, pense bem nisso. Pense bem e não divulgue notícias falsas. Procure saber, procure ver a fonte dessa notícia. Seja responsável e tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde.